O nosso tema de hoje, irmão, vai trazer as notícias para 2025, a nossa visão, né? Do próximo ano que está chegando. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Imigratório, comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio Henrique Clear. Prazer. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o menor caminho entre você e o mundo. O objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, trazendo para vocês a realidade do dia a dia de uma empresa de planejamento imigratório, além de também mostrar os bastidores dos Estados Unidos, o que tem acontecido aí ultimamente. E foi muito legal você ter chamado a atenção para planejamento migratório, porque a gente é muito indagado sobre isso. Vocês não são um escritório de advocacia, vocês agora são uma consultoria migratória, o que vocês são na realidade? Já fomos um escritório de advocacia, já tivemos autorização da Suprema Corte de Utah para sermos um escritório de advocacia. No entanto, a gente optou por ser uma empresa de planejamento migratório porque pode oferecer diversos outros serviços para o imigrante. Dentre eles, o professor de inglês, a reposição no mercado através de um LinkedIn de um bom consultor para isso, planejamento financeiro, planejamento tributário no Brasil, e a gente também, previdenciário, que é muito legal, é uma forma que você tem de se aposentar no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Tem gente que acumula 2 aposentadorias por conta do tempo de contribuição. E também advogados que vão trabalhar no seu caso, advogados licenciados aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem dentro do escritório advogados brasileiros que vão trabalhar no seu caso o tempo todo, licenciados no Brasil, licenciados nos Estados Unidos e licenciados no Brasil e nos Estados Unidos. Ser uma empresa de planejamento migratório abriu demais os nossos horizontes e permitiu que a gente pudesse oferecer para vocês mais serviços e mais um planejamento mais detalhado. O nosso tema de hoje, irmão, vai trazer as notícias para 2025, a nossa visão, né? Do próximo ano que está chegando. Mas antes de a gente oferecer tudo isso para você, eu vou pedir para que vocês curtem, compartilhem, comentem, porque mais de 50% das pessoas que assistem todos os vídeos, qualquer vídeo no YouTube, acaba não se engajando, não comenta, não se inscreve. E isso é super importante para o nosso canal, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, fujam de pessimistas, fujam de terroristas da internet, sigam a gente traz sempre informação nova, informação quentinha, deem detalhes aqui do que vocês querem saber nos próximos episódios, sigam e encaminhem esse vídeo para mais pessoas, para que essas informações reais e verdadeiras cheguem para cada vez mais interessados no Green Card. Perfeito. No vídeo passado a gente falou sobre o que a gente viu no ano de 2024 do ponto de vista migratório, e naquela oportunidade a gente prometeu que a gente falaria no vídeo seguinte sobre as... Tá aqui. Tá aí em cima? Tá aqui, de 2024. Não, tá ali. Quem não assistiu, quem tá aqui agora, vai lá. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E vai ser legal porque é uma sequência legal, né? Claro. E agora a gente vai falar sobre as perspectivas do ponto de vista imigratório para 2025. Também vamos quebrar algumas barreiras e alguns vídeos na internet que estão sugerindo um ano muito ruim para a imigração. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai tentar elucidar alguns pontos que estão sendo trazidos aí com o objetivo de causar terror e desanimar o seu pleito imigratório. E teremos um novo presidente a partir de janeiro de 2025. E isso pode mudar muito o cenário e ter danças das cadeiras aí, né? É verdade. A gente falou no último, vou retroceder aqui um pouquinho, que a gente começou o ano com a perspectiva de que o governo Biden prosseguiria. Por conta de quem tá no poder, é difícil você perder, né? Você tá no poder, você tem a máquina pública ali, você começa a tomar medidas que vão facilitar e vão melhorar os olhos pro eleitor. E a gente teve um ano muito, muito acirrado no sentido de disputa eleitoral mesmo. Então a gente teve o Biden na frente, a gente teve o Donald Trump na frente, teve o atentado, a gente teve certeza absoluta de que o Donald Trump ganharia. A gente fez até um vídeo sobre isso. Sim. Logo em seguida, a Kamala Harris entrou e aí as pesquisas apontaram que ela era a candidata preferida dos eleitores, e aí a gente viu o que se esperava na prática, né? Que eu acho que era uma volta do Donald Trump ao poder, né? Sim. Tava se desenhando realmente para isso. E aí a gente vai pro que nos interessa. O que isso vai impactar? Imigração, deportação em massa, o que ele pode fazer, o que ele não pode. A gente estava almoçando ontem no restaurante e a manchete... Break News, deportação em massa em 2025. Até cutuquei o Bruno e falei, vamos comentar sobre isso amanhã, porque é o assunto. E eu acho que a gente tem que dividir essa nossa projeção de 2025 em alguns pontos, né? Gostaria de dividir principalmente 2 lados. Primeiro, o que tiver ao alcance do Trump. O que depende de uma caneta dele para se tornar realidade. Eu acho que tudo que puder ser feito através de ordens executivas ou para derrubar ordens executivas do governo anterior, ele vai fazer com muita tranquilidade. Porque é uma caneta que talvez já esteja até assinada esses documentos. Tu falou
isso no último falei episódio. isso no último vídeo. Então, eu acho que isso vai acontecer. Para deportação, e ele precisa dar um recado para os eleitores, né? A imigração foi pauta da eleição. Então, a deportação de ilegais, de estrangeiros que cometeram crime nos Estados Unidos, eu acho que vai sim acontecer, porque é uma forma rápida e eficiente, vai demonstrar uma boa resposta para o seu eleitor. E aí, cara, eu fico com uma dúvida que eu vejo muita gente falando. Ele é só contra imigrante ilegal ou ele é contra a imigração de um modo geral? As mentes brilhantes vão ficar de fora de um programa migratório no novo governo? Então, boa pergunta, na minha opinião não. Na minha opinião não. Os Estados Unidos é um país que precisa de imigrantes, precisa de estrangeiro em todos os níveis da sociedade, mas se a gente focar no mais alto nível através da B1, através da B2NW, vai sempre ser necessidade. Talvez mude um pouco o foco, principalmente a B2NW, um foco mais para o empreendedorismo, para os estrangeiros que queiram investir nos Estados Unidos. E aí o Trump está até com promessas aí de tarifas econômicas e tudo mais. Tem que ver o que isso pode impactar, o que não pode. Na aplicação da B1 e da B2NW, eu não acho que esses programas estão sob risco, até porque é o programa que não depende da caneta dele. Ele não tem capacidade, como presidente, como chefe do poder executivo, derrubar um programa como a B2NW ou como a B1. O que eu acho, sim, é que você vai ter aplicantes realmente qualificados. Aquela roleta russa, né? Aquela coisa de você aprovar um caso ruim e ter uma negativa num caso bom, eu tenho a sensação de que tende a diminuir, com o objetivo de justamente privilegiar os profissionais que realmente deveriam fazer jus do EB2NW, do EB1, por exemplo. Então, eu tenho a sensação de que a régua subiu um pouco mais. A régua ter subido faz com que aplicações melhores sejam feitas, o caso seja mais bem conduzido, mais bem preparado. Do lado de lá, o oficial tenha mais cuidado com o exame dos casos, com a comprovação do material. Consulte, quer ver? A gente teve uma RFE curiosa esses dias que pedia a comprovação do casamento, dos divórcios anteriores. E estavam lá, tá lá. Tá tudo lá. Né? Ou seja, o oficial não examinou com cuidado aquele material probatório que já constava. Isso é um custo para o governo, isso é um custo para quem envia o caso, custo de tempo e um custo psicológico muito grande. E até financeiro, que eventualmente tem que fazer uma certidão nova para poder juntar alguma coisa ali, não dizer, olha, vai lá e dá uma olhada nos autos. Então, é algo que eu acho que a gente vai ver nesse próximo governo. Uma coisa também que eu queria dizer é o seguinte, tem muita gente trazendo estatísticas do governo Trump, como se o governo Trump só tivesse tido medidas ou se tivesse tomado atos para prejudicar a imigração. E também não é bem assim, tá? Tanto é que não tem nenhuma comprovação do que foi dito, né? O que você acha? Eu acho o seguinte, o que aconteceu lá no primeiro governo Trump pode acontecer agora de novo. Ele chegou com o pé na porta e realmente criando dificuldades e criando ordens executivas contrárias aos imigrantes e aconteceram diversas ilegalidades. Ele teve um excesso de poder e vários dos decretos que ele começaram a ser judicializados, e aqui nos Estados Unidos também existe o sistema de freios e contrapesos, ou seja, o judiciário, ele tem um poder de fiscalização do poder executivo, tiveram várias ações contra o governo do Trump e isso fez ele desacelerar. Então, os primeiros 6 meses, primeiro ano foi cheio de ordem de decreto, teve pessoas com green card sendo barradas no aeroporto, terrorismo contra imigrantes e depois ele foi desacelerando e ficou esquecido. Eu acho que no primeiro trimestre desse governo, eu imagino que ele vai dar uma resposta assim, com foco no programa de asilo, com foco nos programas humanitários e nos imigrantes que estão fora de status e estão na fila da deportação. Isso. Ele consegue de maneira muito rápida dar uma resposta. E tu acha que ele vai passar a caneta nas ordens executivas? Eu acho que passa. Passa a caneta. Não, já passou, já deve ter passado. Já passou a caneta. Quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve ter derrubado 99% das ordens executivas. Mas, por exemplo, se ele extrapolar o poder, quiser uma ordem executiva para derrubar o EB2NW, ele não pode fazer isso. Não pode, isso vai ser judicializado e qualquer juiz, qualquer corte nos Estados Unidos vai derrubar essa ordem executiva. E fica ruim para a imagem dele também, toda hora tendo ordem executiva sendo cancelada, tendo uma liminar contrária. Então, vamos ver como que vai ser. Mas acho que ele vai focar no... Sabe que você foca no elo mais fraco onde que está o elo mais fraco da imigração hoje e ele pode ganhar força? É ali nos programas humanitários e nos programas de asilo. Sem desgaste, ele consegue dar um resultado. Atender a base, né? Claro.
vai falar, olha, eu tô aqui. Eu só espero que ele não volte com aquela história de separar famílias, porque aquilo ali é uma coisa muito dura e muito... nada justifica um ato como esse. Eu acho, tem uma sensação de que ele vai privilegiar muito startups. O Web2NW vai ter um olhar mais carinhoso para esses nômades digitais, para pessoas que têm uma influência mundial hoje em dia, que tem uma certa relevância no sentido de mídias sociais, de um empreendedor que tem vários tipos de negócios, além de uma graduação, de que pretende abrir empresa em diversos lugares do mundo. A visão empreendedora do Donald Trump vai facilitar, porque é aquela coisa, né? Às vezes ele não toma uma medida imediata e direta, mas o fato dele pensar dessa maneira faz com que os subordinados, ou pelo menos as pessoas da administração pública, também abram a mente para discursos repetidos. Claro, com certeza. Né? Então eu tenho a sensação de que os empreendedores, mesmo que pequenos, as startups que pretendam vir para os Estados Unidos, vão se beneficiar, porque o governo pretende sim trazer pessoas muito boas para cá. O que tu acha do uso da inteligência artificial, irmão, no pleito migratório, profissionais que trabalham com isso? Duas coisas. O que você acha que ela pode influenciar? Quem é um especialista em inteligência artificial vai ter facilidade na aprovação do seu caso? E dois, você acha que a inteligência artificial pode ou já ajuda no USCIS ou órgão a funcionar? Sim, sim para as duas perguntas. Sim. Inteligência artificial, acabou, vamos para a próxima. A inteligência artificial é a palavra da moda no mundo, e os Estados Unidos precisa de talentos nessa área, então se você é um profissional da área de tecnologia, especialista em inteligência artificial, e hoje em dia a gente tem peticionários de todas as áreas. A gente fez um caso muito bom de um advogado brasileiro especialista em inteligência artificial, um caso excelente de EB1, certamente vai ser... Nosso amigo, né? Nosso amigo. Um caso que deu muito orgulho do nosso escritório, com certeza vai ser aprovado com muita facilidade. Então, inteligência artificial vai ser sempre ali a palavra da moda. Por parte da USCIS, é uma tendência natural começarem a usar para identificar fraude, inteligência artificial para identificar se os requisitos ali estão sendo talvez, se esse agente que emitiu essa RFE questionando um documento que já existia, usado a inteligência artificial. Tivesse usado a inteligência artificial, perguntar ao pessoal, o ChatGPT, esse documento está no autos ou não está? Um segundo você vai ter a resposta. Está na página 37, está ali dizendo que a certidão de divórcio, a verbação do divórcio no número 0000666 foi feito dia 7 de agosto de 2012. Pronto, matou em um segundo. Então, eficiência. Não fugir disso, cedo ou tarde eles vão... Porque uma binder, né, um processo migratório tem 1000 páginas, 800 páginas. Vamos combinar que ele tem muito pouco tempo para julgar e para examinar tudo aquilo, né? Sim. Se ele conseguir usar a inteligência artificial, nem que seja para ver se o que ele viu ali pode ser de fato comprovado por um documento, já vai ser um grande avanço, né? Sim, existem critérios objetivos que você pode matar ali rapidamente e acelera também o processo, né? Acelera o processo. Eficiente, né, cara? Eficiente. Esse questionário tem 5 anos de experiência profissional ou não, progressiva pós-formado. São perguntas ali que em um segundo você vai ter essa resposta. Fraude, cruza dados, tem informações desconexas, isso tudo pode ser resolvido. Eu acho que vai ser, assim, um avanço. Agora, falando de inteligência artificial, a gente entendeu que é importante e a gente acha que ela vai contribuir muito, tanto na eficiência e velocidade dos julgamentos, nem que seja para você ver se o documento que você quer ver está ali, aonde ele está. E a circulação entre as agências também, né? Passar de um oficial para o outro. Eles já estão fazendo isso, digitalizando o processo e muitos oficiais trabalhando de casa recebendo... Eu tenho uma coisa para dizer sobre isso que, assim, me irrita. O não envio... Não, aquilo não existe. O caso migratório, ele era enviado físico. A gente gastou dinheiro comprando uma outra impressora agora, nessa última semana, desnecessário, porque podia ser tudo digital, fora papel, tinta. No Brasil, a gente usa isso o tempo todo. A gente usa documentos digitalizados, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. E a gente vê que na imigração você ainda tem que enviar. E o cara recebe aquele processo de 2.000 páginas. Chegou um processo ali, estava de repente foi uma aprovação. Depois a gente compartilha com vocês aí no nosso Instagram. Traz aqui se for coisa boa, então. Se for um RFE, deixa que a gente vê segunda-feira, já é sexta-feira, pô. Então, o que me irritava? O fato de o cara ter que encaminhar o processo para aquele oficial que mora em outro estado, que nem sempre é próximo porque o USCIS também tem muitos oficiais que trabalham de casa, não vai mais todo dia como era antigamente, aquele monte de mesa. Então, o cara recebe esse caso a ser encaminhado para o Henrique, bota no correio, encaminha para o Henrique. Isso já melhorou, bem verdade, com a digitalização integral do caso, mas ainda tem muito caso que se perde no meio do caminho. RFE que não chega. O correio tem problemas. Esses dias a gente teve um caso que teve um problema mecânico no correio. Pô, isso não existe. Então, são medidas que precisam ser tomadas para ontem. Agora, eu tenho uma curiosidade com relação às áreas mais tradicionais, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Será que essas áreas vão continuar
tendo a pressão e a força que elas têm hoje em dia? Acho que sim. Né? Isso se mantém. Respondeu 3 coisas em 1 minuto. Acho que sim. Eu acho que dessas áreas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eu acho que a área da saúde vai ser uma área e já está sendo uma área muito observada. Por quê? Porque vários estados estão tirando restrições para médicos exercerem a profissão. Porque eles já perceberam que até 2030 o número de médicos que vão se graduar e vão estar aptos para exercer é pequeno com relação à demanda. Então, alguns estados já estão flexibilizando e ainda há a necessidade dos STEPS, mas não há mais a necessidade da residência médica. Da residência. E assim, essa flexibilização da licença serve para diversas áreas diferentes. E eu fiz um vídeo no meu perfil pessoal do Instagram recentemente sobre os policiais. Vai lá assistir. Henrique Clear, sobre policiais e, por exemplo, Illinois, desde 1º de janeiro de 2024, flexibilizou os requisitos para você se tornar policial no estado, não exigindo a cidadania americana. Você sendo green card holder seria suficiente para fazer parte. É um exemplo, mas isso serve para todo o pessoal da área da saúde, serve para os policiais, serve para os advogados. Existem estados que flexibilizam, como por exemplo, Washington DC, você podendo, não um advogado, ser sócio de um escritório de advocacia jurídico. Eles perceberam que o advogado não é um bom empreendedor e um bom administrador, né? Então eles... e Washington DC é muito lobista, né? Então é muito interessante para os escritórios você ter um lobista como sócio para conseguir. E é por isso que a razão de Washington DC. Utah, por exemplo, flexibiliza, Arizona flexibiliza e por aí vai. A prova do bar, a Califórnia flexibilizando. Há uma tendência porque você precisa de profissionais qualificados e os profissionais qualificados, a ponte de acesso aos Estados Unidos é o green card, mas o segundo passo é através de uma licença ou o que for. E aí a gente percebe claramente que muitos estados estão flexibilizando isso, o que é muito legal. 2025 vai ser uma tendência, tenho certeza absoluta que teremos mais estados flexibilizando para os médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, policiais e por aí vai. Então você que é médico, o ano de 2025 vai ser mágico para você. A imigração pretende facilitar a vinda dos médicos e as próprias cidades estão tirando a residência médica. Então isso é muito importante. Você que é médico, uma excelente oportunidade. Você vai atravessar o que os engenheiros atravessaram há 3 anos atrás, que é ser muito bem visto, ter o pleito imigratório. A maioria dos médicos, né, consegue um pleito de EB1 até. Sim. Aproveite essa oportunidade, compartilhe essa informação. Então você que é médico, sonha em morar nos Estados Unidos, a hora é agora. 2025 é o ano dos médicos. Existe, tá até circulando aí no YouTube, aí, os clientes nos mandam WhatsApp, é cilada, Bino, acabou, imigração morreu, todo mundo acabou os Estados Unidos, vai ter uma bomba atômica. 2025, acabou? Não tem a menor chance. Fujam desses pessimistas da internet. O único objetivo disso é ganhar like, criar polêmica para depois voltar com um vídeo esclarecedor do seu posicionamento. São opiniões. Se você precisa reaplicar o caso 4 vezes, é porque você está fazendo alguma coisa errada, né? Não tem dificuldade com relação a isso. Ou você ou o seu escritório. Ou você ou o seu escritório. Ou o seu business plan não é bom, ou o seu professional plan não é bom, ou o seu caso não é bom, o seu caso não deveria ser protocolado. Então, gente, o ano de 2025 é muito promissor, tá? Eu vou de encontro a todo mundo que disser o contrário e a gente vai até metade do ano trazer números. Vai ser bem legal se a gente conseguir trazer números quanto a isso. Eu tenho a certeza absoluta que o primeiro trimestre de 2025 vai ser um ano muito bom no sentido de aprovação, eficiência. Eu tenho quase certeza que o Visa Bulletin vai andar. A gente vai ver muitos casos imigratórios que estão sem julgamento serem julgados, muitas aprovações, porque não tem mais justificativa para isso, mas, em compensação, a régua vai se manter alta, como já está. E aí, gente, é uma questão de público que você trabalha e como você vende esse pleito imigratório. E aí é o nosso grande diferencial da grande maioria esmagadora do mercado, que é você pensar não no dinheiro, mas pensar na aprovação. E é isso que a gente faz aqui. Então, a gente só tem dentro do escritório quem a gente de fato confia, quem foi validado pelo nosso jurídico, quem tem uma boa estratégia migratória e quem está comprometido com o pleito também, que é muito importante, né? Vamos falar um pouco expectativas para 2025. Você acha que vai aumentar a demanda ou você acha que vai diminuir a demanda uma vez que a negativa aumentou no último governo? Vai aumentar a demanda. É algo que é uma tendência. Não tem como retroceder isso. Os Estados Unidos é um lugar maravilhoso para se morar. As pessoas gostam dos Estados Unidos e cada vez mais as pessoas estão percebendo que tem acesso, que é possível fazer uma aplicação de EB2NW, é possível fazer uma aplicação de EB1A. Isso não vai acabar. Mas deixa eu fazer aqui uma... Advogado diabo. Deixa eu fazer um advogado diabo pra gente poder bater papo aqui. Você não acha, por exemplo, a gente fazia muita reunião em que o nosso jurídico e a gente não incentivava aquele pleito imigratório, porque eram pleitos relativamente fracos. Mas foram aprovados, não eram mais aprovados e a gente já tinha percebido isso. Agora a gente percebe que o nível das pessoas que nos procuram aumentou porque tem muita gente que já sabe que não vai ser aprovado com o próprio perfil migratório. Você não acha que isso vai fazer com que tenha menos aplicações? Não. Ou você acha que as pessoas vão continuar
continuar aplicando Vida Louca? Não acho que é continuar aplicando Vida Louca. Eu acho que as pessoas que são boas, que são elegíveis. Tem muita gente ainda que não sabe que é elegível e é. A gente sabe que tem muita gente que... A gente fala aqui todo dia, a nossa bolha é a bolha da imigração, é a bolha da B2NW, é a bolha da B1. De vez em quando, a gente tem contato com pessoas fora da nossa bolha que nunca ouviram falar da B1, nunca ouviram falar da B2NW e são elegíveis, são muito boas. Existem milhares, para não falar milhões, de profissionais com esse perfil no Brasil e no mundo. Hoje é dia 6 de dezembro? Hoje é dia 6 de dezembro. Hoje é dia 6 de dezembro, a gente está em Austin, no Texas, está fazendo mais ou menos uns 5 graus lá fora, não está morrendo de frio, e eu vou fazer uma projeção pro dia 6 de dezembro de 2025. Podem me cobrar, e aí coloquem no comentário, Henrique, você falou, 6 de dezembro de 2025, o número de aplicações vai ser maior do que foi feito em 2024, e o número de aprovações em 2025, em números absolutos, vai ser maior do que foi em 2024. Isso aí é batata, isso aí é... Então tá feito o compromisso. Aí vai a cilada, Bino, não tem cilada não. O número vai ser maior, vão ter mais aprovações em 2025. Vão ter, Henrique, e o Visa Bullet? E a fila do consulado? Bom, a gente fez um vídeo com a perspectiva de 2024 e foram 50 e poucos mil aplicações, né, se eu não me engano. 50 e poucos mil aplicações de 140 em 2024. Em 2025 esse número vai ser maior. Por sua vez, o número de aprovações vai ser maior. Por consequência desses dois fatos, vai ter sim mais pessoas aguardando a entrevista no consulado no Rio de Janeiro, porque não existe mágica. O limite, o espaço, ele é limitado, o número de profissionais ele é limitado e o número de aplicações não. Então a gente pode ter 500 mil aplicações? Pode ter 500 mil aprovações? Pode. O que vai acontecer? Fila. Você chega no banco, tem 3 caixas, se tiver 100 pessoas dentro do banco, a fila vai ser maior do que se tiver 10. Mundial da Tijuca. Fila danada. Guanabara. E a promoção Black Friday, a gente chega no Black Friday daqui, vai na Best Buy, tem fila. Vamos pra verdade, mitos e verdade. Vamos, mitos e verdade. Primeira coisa, 4 aplicações serão fundamentais para aprovação. Não, mito. Segunda coisa, não existe mais business plan. Os oficiais manjaram. Não, mito. Tempo de processamento é no mínimo de 4 anos. Não, mito. Tá vendo? Acabou. A gente encerra por aqui o nosso episódio sobre as perspectivas do próximo ano. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Se a gente esqueceu de alguma coisa, vocês colocam aqui nos comentários que a gente volta e faz um complemento e também faz mais vídeos sobre esse assunto. 2 coisas. Segue a gente, muito importante. Compartilha essa informação, faz chegar para o maior número de pessoas. Pode chegar até para quem nos critica, não tem problema nenhum, porque assim a gente consegue abrir a mente de mais pessoas. Tem mercado para todo mundo, não tem problema não. Cada um tem um ponto de vista. Tem pessoas que são muito otimistas, tem pessoas que são muito pessimistas, tem pessoas que estão no meio termo. Eu tento ficar próximo da realidade, que eu acho que é o mais eficiente. E o objetivo aqui não é atrapalhar nem estragar o sonho de ninguém. Não é porque a gente conquistou o green card, não é porque a gente está aqui que a gente tem a intenção de melar ou de tornar impossível ou se mostrar melhor do que qualquer um. Então, quem tem um bom caso vai continuar sendo aprovado. Se você está aplicando 4 vezes, tem alguma coisa errada. O tempo de processamento de 4 anos nesse extremo é porque alguma coisa estava errada, inclusive essa quantidade de repetições, de reaplicações. Então, fiquem tranquilos, prossigam, garantam lugar na fila. Exato. Né? Apliquem, garantam, segurem o lugar na fila. Data de prioridade. Lembrando que você aplica em janeiro, se você for aprovado em outubro, para fins de fila, o seu caso foi protocolado em janeiro. É uma explicação muito simples, tá? Exato. Segue a gente, fica com a gente até o próximo episódio. Que estaremos aqui falando sobre... Não sei ainda. Não sabemos. A gente não pode também falar o tema, porque às vezes a gente muda a ordem do... Vai ser segredo, então. Vocês fiquem com a gente, assistam a gente. Mas olha só, a retrospectiva ficou aqui, então não deixem de assistir. Viu? Legal. Tá boa essa retrospectiva, hein? Eu já assisti umas 2 vezes. Top. Então, vamos pra dentro. Meu irmão, tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço.